Muito bem, vamos lá. Hoje nós vamos para a nossa Revista Espírita, mês de outubro de 1860. Nós vamos estudar aqui um artigo especial que é intitulado Banquete, oferecido pelos espíritas lioneses ao Sr. Allan Kardec, no dia 19 de setembro de 1860, né? E talvez entramos aqui no próximo artigo. Mas esse tema de hoje em especial vai falar sobre essa homenagem que Kardec recebeu e, ao mesmo tempo, a sua resposta a esse trabalho feito pelos espíritas lioneses, né? Então a gente vai ver um discurso de Kardec. Então não é Allan Kardec o instrutor, não é o Allan Kardec o estudioso, mas a pessoa Allan Kardec falando àquele público, e aí então nós teremos a transcrição do discurso que ele proferiu lá naquela reunião. Então a gente vai ver assim, dá para a gente imaginar o tom de voz de Kardec, dá para a gente imaginar as suas expressões naturais, né, que em vez daquela visão, daquela palavra acadêmica, né, então vai ser um trabalho bem bacana. E eu já aproveito, já faço aqui para nós uma pequena propaganda, né, porque foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, isso, deixa eu ver aqui a data, eu não tenho a data dessa publicação, mas depois aqui a gente pode ver, mas é um livro chamado Viagem Espírita em 1862 e outras viagens. Nesse livro, eu vou ler para vocês aqui a nota do tradutor, é até trazido para nós aqui uma coletânea de várias viagens que Kardec fez na França e também fora da França. Deixa eu ver aqui, em Bordeaux, na Bélgica, né? Então, Kardec ele falava sobre o trabalho de divulgação e de fundamentação e também de divulgação da doutrina espírita, né? As dificuldades, os desafios, né? Então, esse livro foi publicado trazendo então especialmente esses discursos de Kardec, né? E também algumas observações, como se fosse um diário de viagem. Então, pelo valor desses encontros, pelo valor desses discursos, né, acabaram fazendo um livro separado para que nós tivéssemos ali a oportunidade de estudar. Então eu vi aqui agora, né, o tradutor na introdução, ele assina aqui, né, Evandro Noleto Bezerra, em 3 de outubro de 2005. Eu li esse livro há bastante tempo, né, então eu lembro pouca coisa, mas assim nós teremos, né, quem sabe, a oportunidade de estudar esse conteúdo somente das viagens de Kardec. Então eu vou trazer para vocês aqui a nota desse tradutor, que ele traz aqui algumas explicações importantes. E depois a gente vai para a Revista Espírita ler especialmente esse banquete dos leoneses a Kardec. Então a nota diz assim, é um texto pequeno, né? Só queria fazer essa introdução do Viagem Espírita, para depois então a gente ir para a própria Revista Espírita, né? Bom dia, André. Então aqui livro Viagem Espírita em 1862. Então ele diz assim na introdução. A maioria dos espíritas conhece as obras básicas da doutrina espírita, especialmente o Livro dos Espíritos, repositório de seus princípios fundamentais, e que Allan Kardec desdobrou nos demais volumes que constituem a codificação espírita. Muitos, no entanto, ignoram as dificuldades que Kardec enfrentou para que a doutrina espírita se tornasse conhecida e praticada naqueles tempos tão difíceis do século XIX, justamente por não compulsarem outros escritos que ele deixou, enfocando de maneira surpreendente suas diretrizes para o movimento espírita. Os estudiosos que desejarem conhecer os primeiros passos do movimento espírita nascente encontrarão farto material para suas pesquisas na Revista Espírita de Allan Kardec, notadamente nos volumes referentes a 1860, 61, 62, 64 e 67, anos em que o codificador da doutrina espírita, aproveitando as férias de verão da Sociedade Espírita de Paris, deslocou-se da capital francesa para visitar algumas cidades do interior da França, alcançando em 1864 Antuérpia e Bruxelas, na Bélgica. Hoje, com o avanço da tecnologia e a rapidez dos meios de comunicação,
o mundo tornou-se pequeno e acessível a significativa parcela da população. É possível tomar-se um avião pela manhã em Paris e chegar no mesmo dia em Brasília. Muito diverso, porém, era o panorama existente na época de Allan Kardec. Para fazer a sua viagem espírita em 1862, o codificador precisou de quase 2 meses para percorrer 693 léguas e visitar cerca de 20 cidades. Isso porque a França, na metade do século XIX, já possuía uma malha ferroviária que cortava o país em todas as direções e cujos trens trafegavam na incrível velocidade de 50 km por hora. De todas as viagens de Allan Kardec realizadas a serviço da doutrina espírita, a de 1862 foi a mais importante, merecendo dele um opúsculo especial publicado no mesmo ano, riquíssimo em observações sobre o estado do espiritismo, que então comemorava o seu 5º aniversário, e em instruções sobre a formação de grupos e sociedades espíritas, afora os conselhos e orientações que prodigalizava aos adeptos da novel doutrina. E o que buscava Allan Kardec nessas viagens? É ele mesmo que nulo revela em Impressões Gerais desta obra. E diz assim, nossa viagem tinha um duplo objetivo: dar instruções onde estas fossem necessárias e, ao mesmo tempo, nos instruirmos. Queríamos ver as coisas com os nossos próprios olhos para julgar do estado real da doutrina e da maneira pela qual ela é compreendida. Estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso, sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição e da crítica e conhecer o julgamento que se faz de certas obras. Estávamos desejosos, sobretudo, de apertar a mão de nossos irmãos espíritas e de lhe exprimir pessoalmente nossa muito sincera e viva simpatia, retribuindo as tocantes provas de amizade que nos dão em suas cartas. De dar, em nome da Sociedade de Paris e em nosso próprio nome, em particular, um testemunho especial de gratidão e de admiração a esses pioneiros da obra que, por sua iniciativa, seu zelo desinteressado e seu devotamento constituem os seus primeiros e mais firmes sustentáculos, marchando sempre para a frente, sem se inquietarem com as pedras que lhes atiram e pondo o interesse da causa acima do interesse pessoal. E mais adiante arremata: sob os vários pontos de vista, nossa viagem foi muito satisfatória e, sobretudo, muito instrutiva pelas observações que recolhemos. Se pudessem restar algumas dúvidas quanto ao caráter irresistível da marcha da doutrina e à impotência dos ataques, sobre a influência moralizadora, sobre o seu futuro, e o que vimos bastaria para dissipá-las. Então, isso aqui é alguns trechos do que Kardec colocou. Durante todo o tempo em que codificou a doutrina espírita, Allan Kardec permitiu-se apenas uma viagem de lazer. Em agosto de 1864, pouco antes de visitar os espíritas de Antuérpia e Bruxelas, na Bélgica, ele esteve na Suíça, demorando-se nas cidades de Neuchâtel, Berna, Zimmerwald, Interlaken, Oberland, Friburgo, Lausanne, Vevey e Genebra, conhecendo os vales de Lautenbrunnen e Gilderwald, os lagos de Brieux e Le Mans, as cachoeiras de Staubach e Giesbach e o castelo de Chillon. Mesmo assim, e para provar que nunca se furtava ao trabalho, aproveitou a ocasião para observar e estudar in loco o estranho fenômeno de um camponês nas cercanias de Berna, que gozava da faculdade de descobrir fontes de água e ver no fundo de um copo as respostas às perguntas que lhes eram feitas, inclusive imagens de pessoas e lugares. Era nossa intenção inicial compor esse volume apenas com a tradução integral da Viagem Espírita em 1862. Lembrando-nos, contudo, dos discursos pronunciados nas demais viagens
que Kardec empreendeu na França e na Bélgica, bem como das apreciações que houve por bem fazer acerca de cada uma delas no seu Jornal de Estudos Psicológicos, acudimos à ideia de agregá-los a este livro sob a forma de apêndice, por guardar em estreita conexão com a matéria tratada nesta obra. Todos os textos foram extraídos da primeira edição da Revista Espírita, editada pela Federação Espírita Brasileira, nos anos de 2004 e 2005. Então, Evandro Noleto Bezerra é o tradutor, e ele então traz para nós essa nota introdutória, falando aqui sobre essas viagens, né? Nós temos aqui várias e várias viagens, né, e comentários de Kardec também. Então, como eu falei para vocês, é bem interessante nós conhecermos, né, esse conteúdo, porque vai ter aqui um aspecto pessoal de Kardec, né, fora do seu trabalho acadêmico de desenvolvimento da doutrina espírita e de pesquisador também, para ver aqui Kardec conversando com as pessoas de um modo natural. Então é bem bacana a gente imaginar a voz de Kardec, né, o seu francês, o modo como ele se apresentava na frente das pessoas e aquilo que ele dizia para elas, né? Então é bem bacana. Então a gente vai aqui agora para esse artigo da Revista Espírita, que é o nosso tema de hoje. Banquete oferecido pelos espíritas leoneses ao Sr. Allan Kardec, 19 de setembro de 1860. Então vamos a ele. Eu vou tentar aqui ler, né, tentar interpretar aqui da melhor forma possível aqui as palavras que Kardec tanto recebeu, como também aqui ofereceu para as pessoas. Nesta reunião íntima e familiar, um dos membros, Sr. Guilherme, houve por bem expor os sentimentos dos espíritas leoneses na alocução que segue. Lendo-a, compreenderão que devemos ter hesitado em publicá-la na revista, malgrado o desejo que nos foi expresso. Assim não foi senão cedendo a instâncias que concordamos, temendo, por outro lado, que a recusa pudesse ser interpretada como falta de reconhecimento aos testemunhos de simpatia que recebemos. Rogamos, pois, aos leitores que façam abstração da pessoa, vendo nessas palavras apenas uma homenagem prestada à doutrina. Então Kardec aqui recebendo essas homenagens, né, se sentiu constrangido, como sempre ele demonstrou, de publicar. Isso como se fosse uma exaltação pessoal. Por isso, então, ele pede essas desculpas, né, e ele roga, né, que nós, então, tiremos o homem Kardec e pensemos, né, no codificador, na própria doutrina espírita. Né? Então, não no homem, mas no trabalho que ele realizou. Então, diz assim o texto que leram para ele. Bom dia, Osmar. Ao Sr. Allan Kardec, ao zeloso propagador da doutrina espírita. É graças à sua coragem, às suas luzes e à sua dedicada perseverança que devemos a felicidade de estar hoje reunidos nesse banquete simpático e fraterno. Que todos os espíritas leoneses jamais esqueçam que, se têm a felicidade de sentir-se melhorados, apesar de todas as influências perniciosas que muitas vezes desviam o homem da senda do bem, devem-no ao Livro dos Espíritos. Se sua existência se suavizou, se seu coração está mais depurado e mais afetuoso, se dele expulsaram a cólera e a vingança, devem-no ao Livro dos Espíritos. Se na sua vida privada suportam com coragem os reveses da fortuna, se repelem todos os meios baseados na astúcia e na mentira para adquirir os bens terrenos, devem-no ao Livro dos Espíritos, que o fez compreender a prova e acendeu-lhes a luz que dissipa as trevas. Se um dia, que talvez não esteja longe, os homens se tornarem humanos, fraternos e dedicados a uma mesma fé, se para eles a caridade não mais for uma palavra vã, isso ainda deverão ao Livro dos Espíritos, ditado pelos melhores dentre eles, ao Sr. Allan Kardec, escolhido para espalhar a luz. À união sincera dos espíritas leoneses, à Sociedade Espírita Parisiense,
cuja irradiação a todos esclareceu, verdadeira sentinela avançada incumbida de desbravar a estrada difícil do progresso. Paris é o cérebro do espiritismo, como Lyon merece, por sua união, seu trabalho, suas luzes e o seu amor, ser o seu coração. Quando o coração e o espírito estiverem unidos na mesma fé, para alcançar o mesmo objetivo, logo só haverá na França irmãos amorosos e dedicados. Cresçamos, pois, pela união no amor, e em breve os nossos sentimentos, os nossos princípios cobrirão o mundo inteiro. O Espiritismo, senhoras e senhores, é o único meio para chegarmos prontamente ao reino de Deus. Honra à Sociedade Espírita Parisiense, honra ao Sr. Allan Kardec, o fundador e o primeiro elo da grande corrente espírita. Guilherme é o Cicerone aqui, né, que apresentou então esse discurso a Kardec. Então agora a gente vai à resposta de Kardec, né, depois das devidas palmas, né, que certamente ele recebeu. Ele vai então aqui ao púlpito e começa então a trazer o seu discurso. Diz assim: Senhoras, senhores e todos vós, meus caros e bons irmãos em espiritismo, a acolhida tão amiga e benévola que recebo entre vós, desde a minha chegada, seria bastante para me encher de orgulho, se eu não compreendesse que tais testemunhos se dirigissem menos à pessoa do que à doutrina, da qual não passo de um dos mais humildes operários. É a consagração de um princípio e me sinto duplamente feliz, porque esse princípio deve um dia assegurar a felicidade do homem e o repouso da sociedade quando for bem compreendido e, melhor ainda, bem praticado. Bom dia, Cleusa. Seus adversários só o combatem porque não o compreendem. Cabe a nós, aos verdadeiros espíritas, aos que veem no espiritismo algo além de experiências mais ou menos curiosas, fazê-lo compreendido e espalhado, tanto pregado pelo exemplo quanto pela palavra. O Livro dos Espíritos teve como resultado fazer ver o seu alcance filosófico. Se esse livro teve algum mérito, seria presunção minha orgulhar-me disso, porquanto a doutrina que encerra não é criação minha. Toda a honra do bem que ele fez pertence aos sábios espíritos que o ditaram e quiseram servir-se de mim. Posso, pois, ouvir o elogio, sem que seja ferida a minha modéstia, e sem que o meu amor próprio, por isso, fique exaltado. Se eu quisesse prevalecer-me disso, por certo teria reivindicado a sua concepção, em vez de atribuí-la aos espíritos. E se pudesse duvidar da superioridade daqueles que cooperaram, bastaria considerar a influência que ele exerceu em tão pouco tempo, só pelo poder da lógica, sem contar com nenhum dos meios materiais próprios para superexcitar a curiosidade. Aqui só um parêntese nesse discurso de Kardec, quando ele coloca, que ele teria reivindicado a sua concepção, aí nós deixaríamos de ter o espiritismo e passaríamos a ter um kardecismo, porque aí ele seria o responsável por essa base filosófica e criaria uma religião própria. Por isso, então, ele coloca como ele atribuiu aos espíritos a autoria de todo esse trabalho. Avançando no discurso. Seja como for, senhores, a cordialidade do vosso acolhimento para mim será um poderoso estímulo na tarefa laboriosa que empreendi e da qual fiz a razão de minha vida, pois me dá a certeza consoladora de que os homens de coração já não são tão caros nesse século material como se comprazem em afirmar. Os sentimentos que em mim fazem nascer esses testemunhos benevolentes são mais bem compreendidos do que expressos, e o que lhes dá, aos meus olhos, um valor inestimável, é que não tem por móvel nenhuma consideração pessoal. Agradeço-vos do fundo do coração, em nome do Espiritismo, e sobretudo em nome da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas,
que ficará feliz com as demonstrações de simpatia com que vos dignais de lidar, e orgulhosa de contar em Lyon tão grande número de bons e leais confrades. Permiti-me descrever, em algumas palavras, as impressões que levo de minha breve passagem entre vós. A primeira coisa que me impressionou foi o número de adeptos. Eu bem sabia que Lyon os contava em grande número, mas estava longe de suspeitar que fosse tão considerável, pois são contados às centenas, e logo, espero, não se poderá mais contá-los. Mas se Lyon se distingue pelo número, não o faz menos pela qualidade, o que é ainda melhor. Por toda parte só encontrei espíritas sinceros, que compreendem a doutrina sob seu verdadeiro ponto de vista. Há, senhores, 3 categorias de adeptos: os que se limitam a acreditar na realidade das manifestações e que, antes de mais, buscam os fenômenos. Para eles, o espiritismo é uma série de fatos mais ou menos interessantes. Os segundos veem algo mais do que os fatos, compreendem seu alcance filosófico, admiram a moral que dele resulta, mas não a praticam. Para eles, a caridade moral é uma bela máxima e eis tudo. Os terceiros, enfim, não se contentam em admirar a moral, praticam-na e aceitam todas as suas consequências. Bem convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar esses curtos instantes para marchar na senda do progresso que lhes traçam os espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir suas inclinações más. Suas relações são sempre seguras, porque suas convicções os afastam de todo o pensamento do mal. Em tudo a caridade lhes é a regra de conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Muito bem, senhores. Eu vos digo com satisfação que aqui não encontrei nenhum adepto da primeira categoria. Em parte alguma, vi se ocuparem do espiritismo por mera curiosidade ou se servirem das comunicações para assuntos fúteis. Em toda parte, o objetivo é nobre, as intenções honestas, e, a crer no que vejo e no que me dizem, há muitos da terceira categoria. Honra, pois, aos espíritas lionenses por haverem tão generosamente penetrado nessa vida progressiva, sem a qual o espiritismo não teria objetivo. Tal exemplo não será perdido, terá suas consequências, e não foi sem razão, bem o vejo, que outro dia os espíritos me responderam, por um dos vossos médiuns mais dedicados, conquanto um dos mais obscuros, quando eu lhes exprimia a minha surpresa. Disseram então aqui os espíritos, né? Ou disse aqui um espírito: por que te admirar? Lyon foi a cidade dos mártires. A fé aqui é viva. Ela fornecerá apóstolos ao espiritismo. Se Paris é o cérebro, Lyon será o coração. A coincidência dessa resposta com a que vos foi dada precedentemente, e que o Sr. Guilherme acaba de recordar em sua alocução, tem algo de muito significativo. A rapidez com que a doutrina propagou-se nos últimos tempos, apesar da oposição que ainda encontra, ou talvez por isso mesmo, pode fazer prever-lhe o futuro. Por uma questão de prudência, evitemos tudo quanto possa produzir uma impressão desagradável e, não digo perder uma causa já assegurada, retardar-lhe o desenvolvimento. Sigamos nisto os conselhos dos sábios espíritos e não esqueçamos que neste mundo muitos sucessos foram comprometidos por excessiva precipitação. Também não nos esqueçamos de que nossos inimigos do outro mundo, assim como os deste, podem procurar arrastar-nos por um caminho perigoso. Houvestes por bem me pedir alguns conselhos, e para mim é um prazer vos dar aqueles que a experiência poderá sugerir-me. Não será mais de uma opinião pessoal, que vos convido a ponderar com a vossa sabedoria
e da qual fareis o uso de vos parecer conveniente, pois não tenho a pretensão de me impor como árbitro absoluto. Tinhais a intenção de formar uma grande sociedade. A respeito já vos disse a minha maneira de pensar, de sorte que me limito a resumi-la aqui. Sabe-se que as melhores comunicações são obtidas em reuniões pouco numerosas, sobretudo naquelas em que reinam harmonia e comunhão de sentimentos. Aqui só fazendo uma observação, Kardec ele trazia essa orientação que grupos mediúnicos eram muito mais eficazes quando eles eram reduzidos em um grupo muito mais harmônico. Muitas vezes há grupos que querem colocar muitos médiums ali juntos, né, e isso acaba trazendo um prejuízo, porque quanto mais pessoas, mais ideias que podem surgir de modo diferente, e portanto quebrando essa harmonia. Então os grupos menores são muito mais eficazes, e Kardec reforçava bastante isso. A esse respeito tem uma nota de rodapé dizendo, né, o livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 29, especialmente o item 332. Ele fala exatamente sobre isso. Então, voltando. Sabe-se que as melhores comunicações são obtidas em reuniões pouco numerosas, sobretudo naquelas em que reinam harmonia e comunhão de sentimentos. Ora, quanto maior for o número, mais difícil será a obtenção dessa homogeneidade. Como é possível que no começo de uma ciência ainda tão nova, não surjam algumas divergências na maneira de apreciar certas coisas? Dessa divergência, infalivelmente, nasceria um mal-estar que poderá levar à desunião. Ao contrário, os pequenos grupos serão sempre mais homogêneos. As pessoas se conhecem melhor, estão mais em família e podem ser mais bem admitidos às que desejamos. E, como em última análise, todos tendem para o mesmo objetivo, podem entender-se perfeitamente e haverão de entender-se tanto melhor quanto não haja aquele melindre incessante que é incompatível com o recolhimento e a concentração de espírito. Os espíritos maus que buscam incessantemente semear a discórdia, ferindo suscetibilidades, terão sempre menos domínio num pequeno grupo do que no meio numeroso e heterogêneo. Numa palavra, a unidade de vistas e de sentimento nele será mais fácil de estabelecer. A multiplicidade dos grupos tem outra vantagem, a de obter uma variedade muito maior de comunicações, pela diversidade de aptidão dos médiuns. Que essas reuniões parciais comuniquem reciprocamente o que elas obtêm, cada uma por seu lado, de modo que todas aproveitem os seus mútuos trabalhos. Aliás, chegará o momento em que o número de aderentes não permitirá mais uma reunião única, que deveria fracionar-se pela força das coisas. Eis porque preferível é fazer imediatamente aquilo que serão obrigados a fazer mais tarde. Incontestavelmente, do ponto de vista da propaganda, não é nas grandes reuniões que os neófitos podem colher elementos de convicção, mas na intimidade. Há, pois, um duplo motivo para preferir os pequenos grupos, que podem multiplicar-se ao infinito. Ora, 20 grupos de 10 pessoas, por exemplo, indiscutivelmente obterão mais e farão mais prosélitos que uma reunião única de 200 pessoas. Aqui essa observação de Kardec é interessante, porque é muito característico isso, né, nas casas espíritas. Quando você vai num centro espírita que é muito grande, você, para aquele que é um visitante, ele sente um ambiente muito impessoal, pouco acolhedor pela quantidade de gente, né? Então é como se ele se tornasse mais um no meio da multidão. Quando ele participa de uma reunião num centro espírita menor, ali as pessoas têm a possibilidade de dar mais atenção e ser mais acolhedora, né? Então é como se, trazendo isso do centro espírita para a religião católica, por exemplo, aquela pessoa que frequenta uma paróquia é muito mais acolhida do que aquela que frequenta uma catedral, só para a gente poder ter uma ideia do que Kardec quer dizer para nós, né? Então os grupos maiores acabam tendo ali, né, sempre aquele trabalho muito mais impessoal,
Já os grupos menores têm uma característica mais familiar, tem ali um ambiente mais acolhedor, né? Então ele mostra isso e na prática realmente nós percebemos essa realidade. Continuando. Há pouco falei das divergências que podem surgir e disse que elas não deveriam criar obstáculos ao perfeito entendimento entre os diferentes centros. Com efeito, essas divergências só podem dar-se nos detalhes e não sobre o fundo. O objetivo é o mesmo, o melhoramento moral. O meio é o mesmo, o ensino dado pelos espíritos. Se tal ensino fosse contraditório, se evidentemente um devesse ser falso e o outro verdadeiro, notai bem que isso não poderia alterar o objetivo, que é conduzir o homem ao bem, para a sua maior felicidade presente e futura. Ora, o bem não poderia ter dois pesos e duas medidas. Do ponto de vista científico ou dogmático, é, contudo, útil, ou pelo menos interessante, saber quem está certo e quem está errado. Pois bem, tendes um critério infalível para o apreciar, que se trate de simples detalhes, quer de sistemas radicalmente divergentes, e isso se aplica não somente aos sistemas espíritas, mas a todos os sistemas filosóficos. Nós sentimos isso aqui, né, Angelina? Temos um grupo pequeno, mas um grupo bastante coeso, né? Permitindo ali que a gente tenha essa harmonia de ideias, né? Então isso é muito bom. Imaginemos como seria se fosse um grupo de 30, 40 pessoas, né? Então seria uma coisa bem dispersa. Examinai antes o que é mais lógico, o que melhor corresponde às vossas aspirações, que melhor pode alcançar o objetivo. O mais verdadeiro será evidentemente aquele que se explica melhor, aquele que explica melhor, que melhor dá a razão de tudo. Se se puder opor a um sistema um único fato em contradição com a sua teoria, é que a teoria é falsa ou incompleta. A seguir, examinai os resultados práticos de cada sistema. A verdade deve estar do lado de quem produz maior soma de bem, exerce uma influência mais salutar, produz mais homens bons e virtuosos e impele ao bem pelos motivos mais puros e mais racionais. A felicidade é o objetivo constante a que aspira o homem. A verdade estará do lado do sistema que proporciona a maior soma de satisfação moral, numa palavra, que torna o homem mais feliz. Pois é. Aqui o que Kardec coloca, pessoal, sobre esses sistemas filosóficos, só para a gente poder retomar esse raciocínio, Kardec coloca então a respeito dos grupos que vão se separando, e dentre esses grupos, naturalmente, vão surgir ideias diferentes. Cada uma apresentando uma prática, apresentando uma forma de gerenciar os estudos, de administrar os estudos. E aí então vem aquela ideia, né? Qual sistema é melhor? Qual grupo é melhor? E Kardec coloca, tendes um critério infalível para apreciar, quer se trate de simples detalhes, quer de sistemas radicalmente diferentes. E isso se aplica não somente aos sistemas espíritas, mas a todos os sistemas filosóficos. E ele coloca então sobre o resultado. Então eu posso ter uma forma diferente de trabalhar no meu grupo de estudos, ou mesmo de atuar no meu grupo de trabalho. É o resultado. Esse resultado traz para nós, como Kardec coloca, a verdade estará do lado do sistema que proporciona a maior soma de satisfação moral, numa palavra, que torna o homem mais feliz. E quando ele coloca aqui em cima, sobre não apenas nos sistemas espíritas, mas em todos os sistemas filosóficos, basta a gente pensar, por exemplo, numa escola. Duas escolas que trazem a sua filosofia educacional. Aquele sistema mais eficaz é aquele que proporciona aos alunos o melhor aprendizado e também um bem-estar melhor na harmonia do conjunto. Já aquela escola que traz ali um sistema, que traz uma indiferença, que traz ali uma educação precária, ela notoriamente está equivocada. Então a gente vai encontrar isso numa empresa, num grupo científico, num grupo filosófico, num grupo religioso.
é o resultado que deve ser observado. É isso que Kardec chama a atenção. E continua. Agora a respeito mesmo da própria doutrina espírita, né? Como o ensino vem dos espíritos, os diversos grupos, assim como os indivíduos, acham-se sob a influência de certos espíritos que presidem aos seus trabalhos ou os dirigem moralmente, né? Temos aqui, felizmente, no nosso próprio trabalho, também essa mesma presidência, digamos assim, né, como Kardec coloca, nos ajudando aqui, né, em plena harmonia com o nosso modo de pensar, o nosso modo de trabalhar. Então essa afinidade já mostra exatamente aquilo que Kardec coloca. Se esses espíritos não estiverem de acordo, a questão será saber qual o que merece mais confiança. Evidentemente será aquele cuja teoria não pode suscitar nenhuma objeção séria. Em suma, aquele que em todos os pontos dá mais provas de sua superioridade. Se tudo for bom, racional nesse ensino, pouco importa o nome que toma o espírito. E nesse sentido, a questão da identidade é absolutamente secundária. Se sob um nome respeitável o ensino peca pelas qualidades essenciais, podeis, sem qualquer vacilação, concluir que é um nome apócrifo e que é um espírito impostor, ou que se diverte. Regra geral: jamais o nome é uma garantia. A única, a verdadeira garantia da superioridade é o pensamento e a maneira por que este é expresso. Os espíritos enganadores são capazes de imitar tudo, tudo mesmo, exceto o verdadeiro saber e o verdadeiro sentimento. Não tenho intenção, senhores, de vos dar aqui um curso de espiritismo e talvez esteja abusando de vossa paciência com todos esses detalhes. Entretanto, não me posso furtar a acrescentar mais algumas palavras. Acontece muitas vezes que os espíritos, para fazer adotar certas utopias, afetam um falso saber e tentam impô-las, retirando do arsenal de palavras técnicas tudo quanto possa fascinar aquele que acredita muito facilmente. Dispõe ainda de um meio mais fácil, que é o de aparentar virtudes. Arrimados nas grandes palavras, caridade, fraternidade e humildade, esperam fazer passar os mais grosseiros absurdos. É isso que acontece com frequência quando não se está prevenido. É preciso, pois, não se deixar levar pelas aparências, tanto da parte dos espíritos quanto dos homens. Confesso, eis aí uma das maiores dificuldades. Contudo, jamais se disse que o espiritismo fosse uma ciência fácil. Ele tem os seus escolhos, que só podem ser evitados pela experiência. Para não cair na cilada é necessário, primeiro, guardar-se contra o entusiasmo que cega, do orgulho que leva certos médiuns a se julgarem os únicos intérpretes da verdade. É preciso tudo examinar friamente, pesar tudo maduramente, tudo controlar. E se desconfia do próprio julgamento, o que mais das vezes é mais prudente, é preciso reportar a outros, conforme o provérbio de que 4 olhos veem mais do que 2. Um falso amor próprio ou uma obsessão podem, por si só, fazer persistir uma ideia notoriamente falsa e que é repelida pelo bom senso de cada um. Não ignoro, senhores, ter aqui muitos adversários. Isso vos espanta, e, no entanto, nada é mais verdadeiro. Sim, aqui há os que me ouvem com indignação. Não digo entre vós, graças a Deus, onde só espero ter amigos. Quero falar dos espíritos enganadores, que não querem que vos dê os meios de os desmascarar, porque descubro as suas astúcias e porque, pondo-vos em guarda, eu lhes tiro o domínio que poderiam ter sobre vós. A tal respeito, senhores, vos direi que seria um erro imaginar que eles não exerçam esse domínio, senão sobre os médiuns. Ficais certos de que, estando em toda parte, os espíritos agem incessantemente sobre nós, sem o sabermos, quer se seja
ou não espírita ou médium. A mediunidade não os trai, não os atrai. Ao contrário, fornece-lhes o meio de conhecerem o inimigo que se trai sempre. Sempre, ouvi bem, e que só abusa dos que se deixam abusar. Aqui a gente lembra também, fazendo aqui uma ilustração, que nós temos centros espíritas, nós temos igrejas, nós temos terreiros da Umbanda, nós temos grupos filosóficos espiritualistas dos mais variados, que também tem ali junto deles, né, no plano espiritual, aqueles espíritos que são também ali orientadores, que são dirigentes espirituais dessas tarefas, mas ao mesmo tempo há também aqueles espíritos que escolhem aqueles que são os líderes, aqueles que são os condutores desse trabalho, para criarem divergências. E quantas vezes nós temos ali, né, grupos religiosos que apresentam gravíssimos conflitos a ponto de comprometer a fé das pessoas que são frequentadoras. Igrejas que rompem ali a harmonia entre os seus participantes, né, sacerdotes que são retirados do local depois de criarem ali uma grande divergência entre as suas ideias e as ideias da própria instituição. E tudo isso acontece não apenas por erro dos homens, mas também pelas influências que acontecem nessa relação entre espíritos e encarnados. Né? Então, como foi colocado aqui para nós, mais uma vez, Kardec disse, né, ficai certos de que, estando em toda parte, os espíritos agem incessantemente sobre nós, sem o sabermos, quer se seja ou não espírita ou médium. Então, por isso que a gente coloca sempre essa ideia, né? Onde há um pensamento harmônico com esse propósito, né, de desenvolvimento moral, dos sentimentos nobres, há espíritos da mesma natureza. No momento em que uma brecha surge, há certamente aqueles espíritos que querem prejudicar o trabalho. Até porque também a gente lembra que cada frequentador desse ambiente traz ali, né, a sua legião de acompanhantes do plano espiritual, que muitas vezes quer fazer com que ele seja prejudicado, para continuarem exatamente exercendo a sua influência, né, trazendo ali os sentimentos de vingança e tudo mais. Né? Então, quando um grupo é prejudicado, quantos e quantos são aqueles, né, que, trazendo essas relações negativas do passado, acabam ali se mantendo naquela mesma posição de atraso. Então é importante a gente pensar dessa forma também. E continuando. Isto, senhores, leva-me a completar meu pensamento sobre o que acabo de dizer a respeito das dissidências que poderiam surgir entre os diversos grupos, em consequência da diversidade do ensino. Eu disse que, não obstante algumas divergências, eles poderiam entender-se e devem entender-se desde que sejam verdadeiros espíritas. Aqui Kardec fala sobre essa multiplicidade dos grupos espíritas que vão se formando, que podem ali conviver de uma forma absolutamente harmônica, apesar de trazerem algumas diferenças no seu modo de trabalhar. Então há aqueles que preferem livros, né? Nós encontramos, por exemplo, hoje, no meio espírita, centros espíritas que são pró-Kardec e temos centros espíritas que são pró-André Luiz. E aqueles que não aceitam André Luiz recusam, inclusive, qualquer tipo de ligação com aquele outro grupo. Então até nisso nós temos, né, aqueles que trazem trabalhos do Chico, aqueles que trazem trabalhos de Kardec, aqueles que preferem ali trazer um trabalho de Joana. Então essa é apenas um dos aspectos que nós vemos em que muitos centros espíritas acabam divergindo nas suas ideias, na forma de trabalhar, fazendo com que os próprios integrantes também se vejam como inimigos. E aqui o que Kardec coloca, pelo contrário, os verdadeiros espíritas, independente do seu trabalho e vendo o resultado final, que é exatamente proporcionar àqueles que são os adeptos, adeptos, né, os aderentes daquela filosofia, sempre essa oportunidade de melhorar-se, de melhorarem-se, né, de se desenvolverem. Então esse é o objetivo principal. E não ficarmos ali trazendo rivalidades entre as instituições pelo fato de pensarem de modo diferente. Infelizmente nós encontramos muito isso. Já vimos, né, Brás, discussões calorosas aqui mesmo no Paul Talk entre grupos espíritas, né, daquelas divergências assim de puxar o cabelo e rolar a escada. Impressionante, né, o modo como se tratavam de um modo tão agressivo, de um modo tão desrespeitoso, né?
Angelina colocou, né, temos que ter equilíbrio, pensamento positivo para harmonizar o ambiente. Sim, né, e essa é exatamente essa ideia. Da mesma forma que acontece entre os grupos espíritas, né, entre as próprias religiões, por exemplo, entre os grupos filosóficos, né? Pois ainda bem, né, Brás? Que bom que você está aqui. Mas vamos lá. Continua aqui Kardec. Eu disse que, não obstante algumas divergências, eles poderiam entender-se e devem entender-se desde que sejam verdadeiros espíritas. Dei-vos o meio de controlar o valor das comunicações. Agora vos darei o de apreciar a natureza das influências exercidas sobre cada um. Considerando-se que toda influência salutar emana de um bom espírito, que tudo quanto é mal vem de fonte má, que os espíritos maus são os inimigos da união e da concórdia, o grupo que for assistido pelo espírito do mal será aquele que lançar a pedra sobre o outro e não lhe estender a mão. Quanto a mim, senhores, eu vos considero a todos como irmãos, quer estejais com a verdade, quer com o erro. Mas vos declaro, alto e bom som, que estarei de corpo e alma com os que mostrarem mais caridade, mais abnegação. Se houvesse alguns, que Deus não permita, que alimentassem sentimentos de ódio, inveja, ciúme, eu lamentaria, porque estariam sob má influência, preferindo acreditar que esses maus pensamentos lhes vêm de um espírito estranho do que do seu próprio coração. Mas isso só me tornaria suspeita a veracidade das comunicações que pudessem receber, em virtude do princípio de que um espírito verdadeiramente bom não poderá sugerir senão bons sentimentos. Terminarei, senhores, essa alocução, por certo já bem longa, com algumas considerações sobre as causas que devem assegurar o futuro do Espiritismo. Compreendeis todos, pelo que tendes sob os olhos e pelo que sentis em vós mesmos, que dia virá em que o Espiritismo deverá ser uma imensa influência sobre a estrutura social. Mas o dia em que essa influência será generalizada ainda está longe, sem dúvida. Serão necessárias gerações para que o homem se despoje do homem velho. Contudo, desde agora, se o bem não pode ser geral, já é individual. E porque o bem é efetivo, a doutrina que o proporciona é aceita com tanta facilidade, direi mesmo com tanto entusiasmo por muitos. Com efeito, pondo de lado a sua racionalidade, que filosofia é mais capaz de libertar o pensamento do homem dos laços terrenos, de elevar sua alma para o infinito? Qual a que lhe dá uma ideia mais justa, mais lógica e apoiada sobre as provas mais patentes de sua natureza e do seu destino? Que seus adversários a substituam por algo melhor, uma doutrina mais consoladora, que melhor se ponha com a razão, que substitua a alegria inefável de saber que os seres que nos foram caros na terra estão junto a nós, que nos veem, que nos ouvem, que nos falam e nos aconselham, que dê um motivo mais legítimo de nação, que faça temer menos a morte, que proporcione mais calma nas provas da vida, que, enfim, substitua essa doce quietude experimentada quando se pode dizer sinto-me melhor. Ante uma doutrina que faça melhor que tudo, o Espiritismo deporá as armas. Aqui me lembro de uma passagem que Kardec trouxe para nós no livro que é o Espiritismo, que ele disse mais ou menos essas mesmas palavras, né? Que se for apresentada uma outra doutrina que traga esclarecimentos, entendimento, transformação, mais do que a doutrina faça, ele abraçaria essa outra filosofia, né? O Espiritismo torna, pois, soberanamente feliz. Com ele, não mais isolamento nem desespero. Ele já poupou muitas faltas, impediu vários crimes, levou a paz a inúmeras famílias, corrigiu muitas imperfeições. Que será então quando os homens forem alimentados por tais ideias? Porque então, vindo o raciocínio,
eles se fortificarão e não mais renegarão a alma. Sim, o Espiritismo torna feliz, e é isso que lhe dá o poder irresistível e assegura o seu triunfo futuro. Os homens querem a felicidade. Como o Espiritismo a oferece, eles se lançarão em seus braços. Desejam aniquilar, então deem ao homem uma fonte maior de felicidade e de esperança. Isso quanto aos indivíduos. Duas outras forças parecem ter receado o seu aparecimento: a autoridade civil e a autoridade religiosa. Por quê? Porque não o conhecem. Aqui Kardec faz uma referência sobre os obstáculos que o Espiritismo encontrou no momento da sua propagação, que tanto as autoridades civis como as autoridades religiosas começaram, inclusive, a instigar uma perseguição. Então, nos púlpitos das igrejas, né, nos decretos civis e tudo mais, instituições, grupos foram fechados. Kardec, inclusive, para a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele teve que ter uma autorização para poder fazer isso. Porque grupos de mais de tantas pessoas, até um limite de tantas pessoas, era proibida. Porque, né, a França, a gente lembra, ela vinha de uma revolução em que grupos que se juntavam conspiravam contra o Império. E aí então foi feita ali a Revolução Francesa, em 1789, derrubando o governo, cortando cabeças e tudo mais. Então, a partir dali, quando Napoleão assumiu, e depois ali Napoleão III, que era o sobrinho de Napoleão Bonaparte, colocou como decreto que era uma proibição, para que grupos se juntassem, independente do objetivo. Mas, especificamente com o Espiritismo, muitos governantes, né, basta a gente lembrar mais uma vez o próprio Auto de Barcelona, quando então ali os livros, chegando em Barcelona, foram presos pelas autoridades civis e depois ali levados para o alto pela autoridade religiosa, e os livros foram queimados em praça pública. Isso é um exemplo. Então Kardec faz uma referência exatamente a essas situações, onde tanto as autoridades civis como religiosas se opuseram à propagação, né, ao surgimento e à propagação do Espiritismo. Então, mais uma vez aqui, né, duas outras forças parecem ter receado o seu aparecimento, né? Ficaram, né, a autoridade civil e a autoridade religiosa. Por quê? Porque não o conhecem. Hoje a Igreja começa a ver que nele encontrará uma arma poderosa para combater a incredulidade, a solução lógica de vários dogmas embaraçosos, e finalmente que ele já conduza aos seus deveres de cristãos um bom número de ovelhas desgarradas. Por outro lado, o poder civil começa a ter provas de sua benéfica influência sobre a moralidade das classes laboriosas, às quais essa doutrina, pela convicção, inculca ideias de ordem e de respeito à propriedade, fazendo compreender o nada de utopias. Testemunha metamorfoses morais quase miraculosas e em breve entreverá, na difusão dessas ideias, um alimento mais útil ao pensamento que as alegrias dos cabarés ou o tumulto da praça pública e, consequentemente, uma salvaguarda para a sociedade. Assim, povo, igreja e poder, um dia vendo nele um dique contra a brutalidade das paixões, uma garantia da ordem e da tranquilidade, um retorno às ideias religiosas que se extinguem, ninguém terá interesse em obstaculizar a sua marcha. Ao contrário, cada um buscará no Espiritismo um apoio. Aliás, quem poderia deter o curso dessa torrente de ideias que já movimenta as suas águas benfazejas nas 5 partes do mundo? Aqui também um outro ponto importante. Quando Kardec fala que povo, igreja e poder, vendo no Espiritismo uma forma de conter essa bruta das paixões, garantia da ordem e de tranquilidade, um retorno às ideias religiosas que se extinguem, quando ele fala sobre isso, é porque exatamente, né, como a gente já conversou sobre isso, e em breve nós leremos aqui na própria Revista Espírita essa passagem, que vai ser em 1862, Kardec ele traz ali uma orientação, e ele comenta que o Espiritismo ele não é um adversário das religiões.
Porque o Espiritismo não se preocupa com as religiões. A sua proposta filosófica é esclarecer os indivíduos sobre a sua natureza espiritual, sobre a sua imortalidade, sobre a realidade do mundo espiritual. Ele não tem preocupação se o indivíduo é católico, se ele era protestante na época, né, hoje nós chamamos de evangélicos, se ele é dessa ou daquela religião. Kardec diz, o Espiritismo não se ocupa com a fé das pessoas. O que ele traz no seu bojo filosófico é exatamente o entendimento dessa realidade, que o indivíduo alcança através da razão. A partir do momento em que ele tem essa certeza que ele é um espírito e que ele é imortal, o modo como ele se relaciona com Deus é do seu próprio interesse, né, da sua própria conta. É ele que toma a decisão. Então Kardec falava, né, olha, se dentro da própria sociedade havia ali então, né, muçulmanos que eram médiums, católicos que eram médiums, e não havia qualquer preocupação em dizer para o indivíduo, se você é dessa religião, você não pode entrar aqui, porque a doutrina espírita, na sua essência, ela não é uma religião. Portanto, se você quer batizar seu filho, se você quiser casar na igreja, se você quer frequentar sua missa, isso é um problema seu. Agora, é importante que você se conscientize que quando você estiver nessa prática religiosa, os seus pensamentos vão criar afinidade com o mundo espiritual, os seus valores vão determinar a sua felicidade ou a sua infelicidade. Então, essa é a grande proposta, por isso Kardec coloca que até mesmo os frequentadores da igreja se tornarão cristãos mais sinceros pelo fato de terem esse entendimento sobre essa realidade espiritual. Só um instantinho, deixa eu ler o que vocês escreveram aqui. André colocou, né, achei que ele estava sendo muito entusiasta, para mim quase um sonhador, visto o descompasso de toda a humanidade, né? Mas ele trazia exatamente isso, né, André? Porque os espíritos sempre diziam para ele que a destinação da Terra era essa felicidade. E o único caminho seria exatamente essa transformação moral. Então, claro que ele já trazia para nós, né, toda essa... todo o trabalho que deveria ser feito, de todas as gerações que deveriam passar por essa transformação, mas ele sabia que isso era uma destinação. Os espíritos, né, já tinham dito para ele esse propósito. O nosso mundo será transformado no mundo regenerado. O tempo que isso vai levar, o trabalho que vai demandar e a forma como isso vai acontecer é o tempo que vai dizer. Mas não há como fugir desse destino, né? O Brás colocou, né, nos traz uma fé mais racional, mesmo na vivência de suas crenças, dos seus dogmas, né, Brás? Aquele, por exemplo, né, que vai ali na comunhão, numa missa, e durante a comunhão ele vai ali receber a hóstia e vai fazer a sua prece, naquele momento, se ele recebe a consagração com sinceridade no coração e vivencia isso na sua vida prática, ele se tornou um bom espírito. E esse é o objetivo do Espiritismo, fazer com que ele entenda que aquilo que ele está fazendo vai ter uma repercussão na sua vida. Então, o modo como ele vivencia, num casamento, por exemplo, no altar, quando ele faz ali os seus votos, né, de matrimônio, votos de sinceridade, de amor verdadeiro àquela pessoa com quem aquele indivíduo se junta, naquele momento ele está exercendo exatamente esse grande potencial dos seus valores. E aí então o seu casamento terá um sentido. Então tudo isso tem para nós ali, né, no momento de uma missa de sétimo dia, quando então durante as preces o indivíduo faz uma prece verdadeira e alimenta a certeza da imortalidade daquele que desencarnou, ele está vivendo a sua fé com sinceridade. Então é isso que o Espiritismo faz. Ele não diz que você pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Ele te explica aquilo que você está fazendo. Aí você toma a sua decisão. A Marion colocou, né, aqui ainda fazemos essa diferenciação em protestantes e evangélicos. Evangélicos são uma gama muito grande, né, ou seja, né, para diferenciar do luterano. Pois é porque a ideia em si, Marion, a gente pode até conversar sobre isso numa outra oportunidade, mas quando se fala em protestante, a filosofia protestante era muito diferente naquela época, porque a ideia era exatamente protestar contra a igreja. Na época em que Martinho Lutero, quando fundou a igreja luterana, surgiu na Alemanha naquele período. Então eles estavam realmente ativamente protestando contra a igreja. Mas hoje já não tem mais esse sentido de você falar sobre protestar contra alguma coisa, porque agora eles professam a sua fé já bem estabelecida.
Por isso, então, a ideia de protestantes do passado, hoje eles estão protestando contra o quê? Não tem nada que protestar. Então, por isso, eles adotaram essa ideia, né, do evangélico, porque eles seguem os ensinamentos do evangelho, mas a motivação inicial, dentro daquela divisão que nós tivemos, né, lá na reforma religiosa, lá no final do século XV, começo do século XVI, já não tem mais esse sentido. Era aquela guerra, de fato, que havia entre a Igreja Católica e aqueles que eram os dissidentes, né? Tanto que nós tivemos reforma religiosa, depois nós tivemos por parte da Igreja a contra-reforma para poder impedir, perseguir aqueles que mudaram essa ideia, né? Hoje nós não temos nada disso, então a palavra protestante, na sua essência, já não tem mais para nós nenhum valor. Então eles podem até colocar protestante por uma questão cultural, mas na essência já mudou completamente, né? Então essa é a ideia. Nesse caso, né, Brasil, a gente lembra lá em São Bartolomeu a mesma coisa, né? Vai com Deus, André. Beijo até essa semana. Aproveita aí, bom fim de semana. Então vamos lá, para a gente poder fechar aqui o nosso discurso com Kardec. Angelino colocou, né? Quando tenho tempo, gosto de assistir a CPI da Covid, né? Ontem, para mim, foi o melhor momento. Um paciente e um médico tendo a oportunidade de falar a verdade, né? Mesmo sendo ameaçados, né? Pois é. Isso aí é questões do nosso dia a dia, né? Do nosso mundo. Mas vamos lá. Então aqui disse para nós, ao contrário, cada um buscará no Espiritismo um apoio. Aliás, quem poderia deter o curso dessa torrente de ideias que já movimenta suas águas benfazejas nas 5 partes do mundo? Tais são, meus caros confrades, as considerações que desejava vos submeter. Termino agradecendo novamente vossa bondosa acolhida, cuja lembrança estará sempre presente em minha memória. Agradeço igualmente aos espíritos bons por toda a satisfação que me proporcionaram durante minha viagem, porquanto, por toda parte onde me detive, também encontrei bons e sinceros espíritas e pude constatar por os meus próprios olhos o imenso desenvolvimento dessas ideias e com que facilidades elas se enraizam. Por toda parte encontrei pessoas felizes, aflitos consolados, mágoas acalmadas, ódios apaziguados, por toda parte a confiança e a esperança, sucedendo às angústias da dúvida e da incerteza. Ainda uma vez, o Espiritismo é a chave da verdadeira felicidade. Aí está o segredo do seu poder irresistível. Então, é utopia uma doutrina que faz tais prodígios? Que Deus, na sua bondade, meus amigos, se digne vos enviar espíritos bons para vos assistir nas vossas comunicações, a fim de que sejais esclarecidos sobre as verdades de que estáis encarregados de espalhar. Um dia colhereis centuplicados os frutos do bom grão que houverdes semeado. Que este banquete de amigos, meus muito amados confrades, como os ágapes de outrora, seja o penhor da união entre todos os verdadeiros espíritas. Levanto um brinde aos espíritas leonenses, tanto no meu quanto no nome da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Allan Kardec, então, assina aqui, né, essa publicação, que trazendo, na verdade, a transcrição do seu discurso. E aí, então, a gente pode, né, quando eu fiz a leitura do livro Viagem Espírita, em 1862, em cada lugar que Kardec se apresentava, eu ficava imaginando, né, o momento em que ele chegava, a recepção que ele tinha por parte dos espíritas, daqueles grupos, os diversos grupos onde ele participava, né, eles faziam questão de trazer esse acolhimento, depois os debates que aconteciam em torno das comunicações, em torno dos eventos que eles vivenciavam e tudo, né, até culminar nessas grandes reuniões, nesses banquetes que Kardec recebia, né, com que Kardec era recebido por esses espíritas leonenses, né? Então, é bastante interessante. E a gente viu aqui, então, durante
o discurso, a forma com que Kardec se expressava, né, nas conversas que ele tinha com as pessoas. Então até mesmo, né, o homem Kardec ele é muito pouco conhecido. O que nós conhecemos é exatamente Kardec, o codificador, o pesquisador, aquele que elaborou as bases da doutrina, né? E a gente vai encontrar também essas características da personalidade dele no livro Obras Póstumas, que nós estudamos, porque ali é uma coletânea de documentos, né, que Kardec tinha guardado, muitos deles ali, até mesmo ali, como se fossem diários pessoais em que ele relatava as suas dores, as suas angústias, as suas dificuldades, né, nas revelações que ele recebia por parte dos espíritos, até mesmo a respeito da sua missão. E ali nós vemos também Kardec falando, o homem Kardec falando sobre as suas experiências. Diferentemente de pegarmos, por exemplo, Kardec trazendo um comentário no Evangelho segundo o Espiritismo, ou trazendo um texto no livro A Gênese, e assim outros livros também. Até mesmo nas publicações da revista, em que nós víamos ali Kardec dentro da sua formalidade, como um editor, né, como um responsável pelas publicações. Então esses discursos dele são muito interessantes, porque mostram para nós esse outro perfil, de vermos, né, Kardec ali bem humorado, né? Tem até uma passagem bem interessante em que Kardec se encontrou com Leon Denis. Eles tiveram 2 encontros, Leon Denis era muito jovem ainda, né, e Leon Denis conta, né, o seu deslumbramento de estar ali junto com Kardec. Né, isso foi agora no último dia 3 de outubro, né, foi aniversário dele. Né, porque Kardec era muito amigo do pai de Leon Denis. Né, então, nas visitas, assim, era uma coisa muito informal. Então a gente sai um pouco desse Kardec sisudo, daquela foto, né, que geralmente a gente conhece, para chegar nesse Kardec, um homem com toda a espontaneidade, com toda a delicadeza, né, no trato, nas suas relações. Mas é isso, meus amigos. Aqui então a gente finaliza o nosso encontro de hoje. Nós vimos então aqui o discurso de Kardec no banquete oferecido pelos espíritas lioneses, e depois Kardec trazendo aqui as suas considerações. Nós veremos ainda, como eu comentei com vocês aqui na Revista Espírita, outros discursos também de Kardec. Deixa eu ler para vocês aqui rapidamente. Espera só um instantinho. Está aqui, ó. Resposta de Allan Kardec ao convite dos espíritas de Lyon e de Bordeaux. Depois algumas impressões gerais sobre essa viagem espírita em 1862, que como nós vimos aqui, talvez tenha sido a viagem, talvez não, né? Foi a viagem mais importante de Kardec, e o seu discurso absolutamente instrutivo, a ponto de ter sido criado, né, esse opúsculo, esse complemento às suas obras. Depois nós tivemos aqui, né, outras viagens, essa de 1860. Depois nós tivemos também a viagem espírita em 61. Depois nós tivemos em Bordeaux. Depois tivemos na Bélgica. E depois uma breve excursão de Kardec em 1867. Então tem bastante coisa bacana para a gente poder acompanhar ainda aqui nas próximas edições da Revista Espírita. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui então o nosso trabalho, próximo encontro, nós falaremos sobre o valor das comunicações espíritas num texto escrito pelo senhor Jobá, que era exatamente ali de Bruxelas, na Bélgica, né? E ele tem uma história bastante interessante que a gente vai aos poucos aqui acompanhando, porque depois a gente lembra que mesmo após a desencarnação, o senhor Jobá continuará ainda em contato com a sociedade, né? Por exemplo, lá no livro